Astronomia Básica, um guia introdutório. Robert de Aquino. Sumário: o que é astronomia? Corpos celestes, planetas, os satélites naturais e artificiais, estrelas, cometas, asteroides e meteoritos, sistema solar. Galáxias, o universo, a teoria do multiverso, medidas astronômicas, marcos históricos, uma reflexão. O que é astronomia? Um erro comum do público leigo é confundir astronomia com astrologia. A astrologia é a crença de que as posições das estrelas e planetas possam afetar e prever o futuro de nossas vidas. Completamente diferente da astronomia, que é uma ciência bastante sólida cuja contribuição é enorme para nossa vida moderna. A ciência astronômica teve sua origem há milhares de anos atrás, quando nossos antepassados tentavam desvendar os mistérios do universo ao registrar as movimentações das estrelas, da Lua e dos planetas. A astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes e o universo, situando-os no espaço e criando métodos para explicar a evolução, composição e a física destes objetos. Desde então vem ajudando a encontrar respostas para as questões fundamentais na compreensão de nossa existência e localização no espaço. Este guia te dará uma noção geral sobre as principais descobertas que gerações passadas, primorosamente com o uso de sua curiosidade, fizeram sobre o nosso universo. Corpos celestes. Os corpos celestes são objetos espaciais existentes em nosso universo, como as luas, os planetas, as estrelas, os cometas, etc. Eles formam uma pequena parte do vasto universo e estão a uma razoável distância de nós. Ao anoitecer, cada ponto brilhante no céu representa um mundo longínquo e fascinante. Muitos mundos, estrelas e planetas, não podem ser visíveis a olho nu e por isso necessitamos de telescópios para observá-los. Nos tempos antigos, os corpos celestes eram tratados apenas como pontos de luzes fixas bem distantes no céu profundo. No século IV a.C., Aristóteles definiu a natureza dos corpos celestes como sendo símbolos da perfeição e imutabilidade divina. No século v.a.c., Aristarco de Seimas utilizou-se de cálculos matemáticos para criar projeções sobre os tamanhos dos astros, que na época causou bastante espanto e admiração. Nicolau Copérnico foi o propositor da teoria heliocêntrica do sistema solar. Essa teoria colocou o Sol no centro do universo e propiciou o afloramento da ciência astronômica a patamares nunca antes vistos. Em 1608, o fabricante de óculos holandês, Hans Lippershey, patenteou o primeiro telescópio que na época era capaz de magnificar em 3 vezes os objetos. Em 1609, Galileu Galilei construiu um telescópio que possibilitou a averiguação desta teoria proposta por Copérnico. Assim, o conceito de que os corpos celestes eram corpos sagrados inalcançáveis foi de vez sendo deixado de lado. Nesta nova era, a astronomia progrediu velozmente e o que nunca tinha sido visto antes era desvendado com as lentes curiosas dos telescópios. Todas essas descobertas que se acumularam ao longo dos séculos XVII e XVIII serviram para aperfeiçoar a teoria de Copérnico. Planetas. Os planetas são objetos massivos com uma forma quase esférica que giram ao redor de uma estrela. Eles se movem em órbitas fixas ao redor de sua estrela-mãe.
Atualmente existem 8 planetas no nosso sistema solar e eles podem ser classificados em 2 tipos, os planetas telúricos e os planetas jovianos ou gasosos. Planetas telúricos são os planetas mais próximos do Sol, localizados no sistema solar interior, apresentam como características de formação uma composição rochosa altamente densa. Os planetas telúricos do nosso sistema solar são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já os planetas jovianos são planetas de enormes proporções se comparados aos planetas rochosos. Formados por gases, possuem um pequeno núcleo rochoso. No nosso sistema são 4 o número de planetas com essas características, em sua ordem: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mercúrio é o menor planeta do sistema solar e o primeiro em relação ao Sol. Seu diâmetro mede 4.879 km e seu período orbital é de 88 dias. A temperatura na superfície mercuriana oscila entre extremos, 173 graus Celsius e 427 graus Celsius. Comparado a outros planetas, pouco sabemos de Mercúrio devido à sua posição muito próxima ao Sol, dificultando muito sua observação. As primeiras observações foram registradas no século IV AC por astrônomos gregos que acreditavam haver 2 objetos celestes distintos em sua posição, um visível ao dia e o outro visível ao pôr do sol. 2 espaçonaves foram lançadas para a exploração. Exploração orbital de Mercúrio. Em 1974 a Mariner 10 chegou a fotografar aproximadamente um pouco menos da metade da superfície mercuriana e em 2008 a sonda espacial Messenger mapeou o restante. Mercúrio se parece muito com a Lua, embora seja classificado como planeta por possuir uma atmosfera tênue e um interior formado por ferro que gera um campo magnético. Apesar de mais massivo, ele é menor que as 2 maiores luas do Sistema Solar, Titã e Ganimedes. Vênus orbita o Sol na segunda ordem, tem diâmetro de 12.104 km e seu período orbital é de 225 dias. É o segundo objeto mais brilhante do céu noturno e sua temperatura média na superfície é de 400 graus Celsius, podendo chegar a ultrapassar 1000 graus Celsius devido às intensas tempestades elétricas que assolam o planeta. É conhecido popularmente como a estrela d'alva. Ele é muito semelhante ao nosso planeta, tendo quase o mesmo tamanho e composição. Sua superfície está envolta em uma camada de nuvens muito densas que impedem sua visualização. O planeta foi mapeado pela sonda Magellan em 1990, nome dado em homenagem ao navegador português Fernão de Magalhães. O planeta comporta Maxwell Montes, uma montanha com 11 km de altura e que é cerca de 2 km mais alta que o Monte Everest com 8,8 km. Seu solo apresenta indícios de atividades vulcânicas e a ausência de crateras indica que a superfície é bem jovem, tendo uma idade aproximada de 300 a 600 milhões de anos. A maior parte do planeta apresenta superfícies vulcânicas e acidentes geográficos excêntricos. A Terra é o terceiro planeta a orbitar a estrela solar, seu diâmetro é de 12.742 km e seu período orbital é de 365 dias. As temperaturas variam entre 93 graus Celsius a 58 graus Celsius.
É o maior planeta telúrico e o mais denso do Sistema Solar. O único planeta em que a existência de vida é comprovada. A Terra tem 4,5 bilhões de anos e a vida surgiu 1 bilhão de anos depois. Desde então a biosfera terrestre modificou a superfície criando a camada de ozônio que em conjunto com o campo magnético terrestre, bloqueia boa parte da radiação solar. Não existe até o momento nenhum outro corpo celeste composto por água líquida em quantidade suficiente para a manutenção da vida. A Terra poderá suportar a vida por aproximadamente 500 milhões de anos. Marte é o último planeta telúrico do Sistema Solar e o quarto em relação ao Sol. Seu diâmetro é de 6.779 km e suas temperaturas variam entre 143 graus Celsius a até 35 graus Celsius. É o segundo menor planeta do nosso sistema e seu período orbital em relação ao Sol é de 687 dias terrestres. A sonda espacial Mariner 4 em 1965 desmistificou a ideia de que o planeta tinha um corpo de água substancial. Em 2008 a sonda Fênix coletou amostras de gelo no solo marciano sustentando a ideia de que num passado, Marte tenha sido lar de grandes faixas de água líquida. Marte contém o Monte Olimpo, a segunda mais alta montanha de nosso sistema planetário. Com altitude de 22,5 km e o Veles Marineris em seu hemisfério norte, um imenso desfiladeiro que percorre 4.000 km de extensão com uma profundidade maior que 7 km por 200 km de largura. Marte possui duas pequenas luas chamadas de Phobos e Deimos com os respectivos diâmetros, 23 km e 12 km. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar em massa e diâmetro que corresponde a 139.822 km. Ele demora 12 anos para fazer uma volta completa ao redor do Sol. Júpiter é 2,5 vezes mais pesado que todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. Sua temperatura média é de 108 graus Celsius. A rotação em torno de seu eixo é muito rápida, por volta de 10 horas. Seu brilho pode ser visto a olho nu sendo o quarto objeto mais brilhante após o Sol, a Lua e Vênus. Júpiter possui uma faixa anelar bem tênue. Entre as nuvens gasosas de Júpiter existe uma enorme mancha avermelhada. Essa mancha representa uma tempestade anticíclica localizada ao sul do Equador com ventos de aproximadamente 600 km/h. Esta mancha no final do século XIX tinha quase o dobro do tamanho atual e poderia caber 2 planetas Terra. Em 1994 a sonda Galileu presenciou o impacto do cometa Shoemaker-Levy 9. Sendo a primeira observação de uma colisão direta entre dois corpos celestes. Saturno é o segundo maior planeta do nosso sistema, tem um diâmetro de 116.464 km e um período orbital de 29 anos. A temperatura média em sua superfície supera 139 graus Celsius. Observado por telescópios, sua cor se apresenta com tons de amarelo claro pela concentração de cristais de amônia em sua atmosfera superior. Os ventos que assolam o planeta podem chegar à velocidade de 1.800 km por hora. Saturno é o segundo planeta com o maior número de luas,
São ao menos 67 satélites descobertos até então. Saturno é lembrado por seus anéis formados de gelo e detritos rochosos. Os anéis de Saturno se estendem 280 mil quilômetros de sua superfície. É o planeta menos denso do Sistema Solar. Se existisse uma piscina enorme que coubesse o planeta, ele poderia flutuar sobre a água. Urano é o sétimo planeta em relação ao Sol e o terceiro maior do Sistema Solar. Com um diâmetro de 50.724 km, seu período orbital é de 84 anos e possui uma temperatura extremamente baixa, beirando os 224 graus Celsius devido à sua distância em relação ao Sol. Foi o primeiro planeta a ser descoberto pelas lentes de um telescópio em 1781 por William Herschel. Junto de Netuno, Urano é por várias vezes classificado como um gigante de gelo, devido às suas baixas temperaturas. A atmosfera é composta de hidrogênio, hélio e pequenas quantidades de metano com partículas de água e amônia. Sua cor azulada é proveniente do gás metano existente em sua composição. Tem um período orbital em torno de seu próprio eixo de aproximadamente 17 horas. É o único planeta que gira deitado, isso significa que em um de seus hemisférios o dia dura metade de um ano uraniano, ou seja, 42 anos. Netuno é o último planeta em relação ao Sol. Tem um diâmetro de 49.244 km e um período orbital de 165 anos, caraca. A temperatura média na superfície de Netuno é de aproximadamente 221 graus Celsius. Foi descoberto no ano de 1846 por meio de cálculos matemáticos e visitado por apenas uma única sonda espacial, a Voyager 2, em 1989. Sua maior lua é Tritão, com um diâmetro de 2.707 km. Possui os ventos mais fortes entre os planetas do Sistema Solar, que podem atingir mais de 2.000 km/h. É um dos 4 planetas gasosos a possuir um sistema de anéis, embora mais tênues que os de Saturno. Netuno é muito semelhante a Urano. Seu núcleo é composto por rochas cobertas por gelo dentro de sua grossa atmosfera. Dica para memorização: uma dica para você decorar todos os nomes dos 8 planetas é memorizar essa frase: minha velha, traga meu jantar, sopa, uva, nozes e pão. Pensando bem, não vou querer o pão. Cada palavra que compõe a frase se inicia com a letra de cada planeta. Pão equivale a Plutão. Mas Plutão não é um planeta e essa frase é muito velha. Plutão se encaixa na categoria dos planetas anões, um termo criado para definir um tipo diferente de corpo celeste. Geralmente são corpos bem menores que os planetas convencionais. Plutão tem um diâmetro de 2.377 km e é menor que a Lua. Em nosso sistema solar já foram categorizados 5 planetas anões: Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Eris. Os satélites naturais e artificiais: um satélite é todo e qualquer objeto celeste que orbite sobre um corpo de maior magnitude. Assim, sua definição pode ser mais abrangente, englobando até planetas anões que orbitem uma estrela ou mesmo uma galáxia anã que orbite uma outra galáxia de maior tamanho. Existem 2 tipos de satélites, os naturais e artificiais.
A diferença entre os dois é basicamente o processo resultante de sua concepção. Os satélites artificiais foram feitos pela civilização humana. Neste momento existem vários satélites artificiais orbitando nosso planeta Terra. Eles nos fornecem dados sobre os variados assuntos e melhoram nossa comunicação terrestre. Os satélites naturais são objetos de formação natural. A Lua é o satélite natural e o corpo celeste mais próximo da Terra. Ela está a 384.400 quilômetros daqui. A Lua é o objeto celeste com maior magnitude no céu noturno e possui um diâmetro de 3.474 quilômetros. Nosso único satélite natural é o quinto maior presente no Sistema Solar e representa 27% do tamanho da Terra. Na imagem abaixo você poderá observar a relação de grandeza entre a Terra, a Lua e Ceres. Imagem de NASA/JPL. No Sistema Solar existem mais de 160 satélites naturais e apenas Vênus e Mercúrio não possuem a companhia destes corpos celestes. As maiores luas do nosso Sistema Solar são em sequência: Ganimedes. A maior lua de Júpiter possui 5.262 km de diâmetro. Titã, a maior lua de Saturno possui 5.150 km de diâmetro. Calisto, a segunda grande lua de Júpiter possui 4.820 km de diâmetro. Io, a terceira maior lua de Júpiter possui 3.642 km de diâmetro. Lua, possui 3.475 km de diâmetro, um quarto do diâmetro terrestre. Europa, quarta maior lua de Júpiter, tem diâmetro de 3.121 km. Pesquisas relatam que debaixo de sua crosta gélida existam oceanos de água salgada. Estrelas. As estrelas são astros gigantes formados por gases muito quentes e que produzem sua própria luz. Elas expelem energia e, em sua maioria, convertem o gás de hidrogênio em hélio nos seus núcleos. São massivas em tamanho e têm um grande campo gravitacional. Elas se formam em nebulosas, nuvens de poeira, que concentram material espacial, como o hélio, o hidrogênio e plasma. A gravidade faz com que essa poeira se junte e quando uma grande quantidade de poeira se junta, a gravidade fica mais forte e o aglomerado de poeira se aquece o bastante, dando início a uma fusão nuclear que marca o início da vida de uma estrela. Seu ciclo de vida é finito e ao longo do tempo, a estrela irá continuar a queimar energia, brilhando por bilhões de anos. Esse estágio é o mais duradouro da vida de uma estrela. Porém, quando o hidrogênio acaba, a superfície da estrela se expande e ela se torna uma gigante vermelha. O colapso se aproxima quando o núcleo da estrela começa a produzir ferro. O que sucederá com a estrela nos próximos estágios dependerá de seu tamanho. As estrelas maiores irão explodir, resultando em uma massiva explosão nuclear, chamada supernova, e depois poderão se tornar uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. As estrelas medianas se tornam estrelas anãs brancas. Buracos negros são uma das coisas mais bizarras e intrigantes no universo. São regiões espaciais em que a força da gravidade é tão grande que nem mesmo a luz consegue escapar. O que delimita o corpo de um buraco negro é seu ponto de não retorno. Quando algum objeto entra nesta área,
ele se colapsa dentro da singularidade do buraco negro, um ponto infinitamente pequeno e denso onde as leis físicas não se aplicam. A estrela mais próxima de nós é o Sol, uma estrela que para os padrões interestelares é considerada de médio porte. É ele que fornece energia para nossa vida terrestre e que ilumina todos os objetos que não emitem luz própria aqui no sistema. Sistema Solar. O Sol tem um diâmetro de 1.391.016 km e fica a uma distância de 149.600.000 km do planeta Terra. A temperatura em média de sua superfície é de 6.000 graus Celsius. Dentro do nosso Sol caberiam 1,3 milhões de planetas terras ou 937 planetas do tamanho de Júpiter. Veja a comparação a seguir. Embora nosso Sol seja uma estrela imensa, ele é bem pequeno se comparado a outras estrelas existentes já descobertas no universo. Betelgeuse é uma supergigante estrela vermelha, a quarta maior que se tem notícia. Pontua entre a 11ª e a 12ª posição entre as estrelas com maior brilho visível a partir da Terra. Está a 642,5 anos-luz de distância e possui um raio solar de 550 vezes o do Sol. Dentro dela poderia caber 1 bilhão de sóis. Cefei também é uma supergigante vermelha na constelação de Cefeus. É atualmente a terceira maior estrela do universo. Seu raio solar é de 1260 R e fica a uma distância de 4.892 anos-luz daqui. Cefeia é a segunda maior estrela conhecida, com um raio solar entre 1050 e 1900. Localiza-se a 8.359 anos-luz do nosso sistema solar e seu volume é de 2,7 bilhões de sóis. A VY Canis Majoris, uma hipergigante estrela vermelha localizada na constelação de Canis Major, é a maior, com os dados de estimação mais confiáveis, e mais brilhante estrela já descoberta com 1.420 vezes o raio solar do Sol. Ela fica a 4.892 anos-luz do planeta Terra. Caberiam dentro dela 9,3 bilhões de sóis. É certo que a VY Canis Majoris não viverá muito, estimam que ela morra daqui a cerca de 3.200 anos. Quando ela explodir, vai produzir 100 vezes mais energia em um segundo que o nosso Sol em toda a sua vida. Cometas, asteroides e meteoritos. Os cometas são pequenos corpos celestes formados por gelo e rocha que vêm dos confins do sistema solar. Quando em sua órbita se aproximam do Sol, o gelo se vaporiza criando uma majestosa cauda. O núcleo de um cometa pode variar entre 100 metros a até 40 quilômetros. O cometa mais famoso é o Halley, que se aproxima da nossa região planetária a cada 76 anos. A próxima visita deve acontecer em 2061, um pouquinho longe. Uma área cheia de cometas é a parte entre Marte e Júpiter conhecida como a cintura de asteroides. Asteroides são rochas irregulares de minerais ou metal que também têm sua órbita ao redor do Sol. São muito pequenos para serem categorizados como planetas. Seu tamanho pode variar entre vários quilômetros até pequenos pedregulhos. Ceres é classificado também como um dos maiores asteroides.
Foi exatamente um asteroide que extinguiu a vida de muitas espécies, incluindo os dinossauros, há cerca de 66 milhões de anos atrás. Este asteroide que decretou o fim dos gigantes animais tinha cerca de 15 quilômetros de diâmetro. Criou inicialmente um buraco com extensão de 100 quilômetros e uma profundidade de 30 quilômetros. Os meteoros e meteoritos são os objetos que entram em nossa atmosfera planetária puxados pela gravidade terrestre. Os meteoros geralmente são menores e queimam na atmosfera terrestre ao adentrar na Terra. São conhecidos popularmente como estrelas cadentes. Meteoritos são objetos maiores que, pelo seu tamanho e massa, não se destroem com a entrada na atmosfera e caem no solo criando crateras. No Brasil, o meteorito do Bendegó foi encontrado no sertão do estado da Bahia em 1888. Pesando 5.360 quilos, é o maior siderito já achado em solo brasileiro. Em 2018, o meteorito resistiu ao incêndio que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Foto de Jorge Andrade, 2011, abarcada sobre licença Creative Commons Attribution 2.0. Generic. Sistema solar. O sistema solar é composto centralmente pela estrela que chamamos de Sol, os 8 planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, incluindo seus satélites naturais, vários cometas, asteroides e meteoritos. A composição de matéria do sistema solar é distribuída da seguinte forma: Sol, 99,85% planetas, 0,135% cometas, 0,01% satélites, 0,00005%. Depois da órbita de Netuno existe uma região chamada cintura de Kuiper, uma estrutura anelar quase vazia que é composta por corpos gélidos, quase todos menores que Plutão, que fazem sua órbita ao redor do Sol lentamente. Após a cintura de Kuiper está a nuvem de Oort. Diferentemente das órbitas planetárias e da cintura Kuiper, a nuvem de Oort é uma imensa esférica concha que cerca o Sol, os planetas e os objetos da cintura de Kuiper. Como uma bolha que envolve todo o nosso sistema solar, ela é formada por pedaços de detritos de gelo espacial do tamanho de montanhas e até maiores. É daí que alguns cometas surgem. A espaçonave Voyager 1 demorou 35 anos para sair da influência solar. Ela percorre aproximadamente 1.609.344 quilômetros todo dia a uma velocidade que irá demorar 300 anos para alcançar a nuvem de Oort e então 30.000 anos para passar completamente por ela. A estrela mais próxima de nosso sistema solar se chama Próxima Centauri, que fica a 4,3 anos-luz de distância ou aproximadamente 425,7 trilhões de quilômetros. Em números nominais, 425.723.778.225.000 km, UAU. Nosso sistema solar é um sistema planetário específico e o único sistema chamado oficialmente de Sistema Solar. Estudos astronômicos descobriram mais de 2.500 outras estrelas, sóis, com planetas em sua órbita. A quantidade de estrelas existentes na nossa galáxia é da ordem de 250 bilhões 150 bilhões de estrelas. Galáxias. As galáxias são grupos de estrelas mantidas juntas pela gravidade.
O Sol e o Sistema Solar fazem parte de uma galáxia conhecida como Via Láctea. Ao olharmos para o céu noturno sem poluição luminosa, podemos ver a olho nu um disco lateral nebuloso repleto de estrelas. Este disco é a nossa galáxia que, vista do alto, assume a forma de uma espiral e é composta por bilhões de estrelas. No interior de um destes braços, está o nosso Sol, que leva 225 milhões de anos para dar uma volta completa em volta do centro da galáxia. Com uma idade de 4,5 bilhões de anos, nossa estrela já girou por 22 vezes ao redor do centro da Via Láctea. O centro da Via Láctea é um lugar caótico, ali estrelas nascem e morrem. É o lugar com a maior densidade de estrelas e portador das mais massivas também. Nesta área reside um buraco negro supermassivo 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. A boa notícia é que nossa posição em relação ao centro da Via Láctea é bem periférica, ou seja, estamos bem longe deste buraco negro. A galáxia de Andrômeda é a galáxia espiral relativamente mais próxima à nossa Via Láctea. Ela tem aproximadamente 1 trilhão de estrelas e pode ser avistada a olho nu com a ausência lunar. Em cerca de 4 bilhões de anos haverá uma colisão entre Andrômeda e a nossa galáxia. É muito improvável que as estrelas pertencentes dessas duas galáxias se choquem, visto que estão a uma distância enorme. Na imagem a seguir é possível observar a localização do nosso sistema solar, Our Solar System, em relação ao centro da Via Láctea em amarelo. O universo é todo tempo e espaço e sua composição. Dos neutrinos às imensas galáxias. Tudo faz parte do universo. Embora não possamos mensurar qual o tamanho do universo, podemos ao menos medir o universo observável. A teoria mais aceita sobre a origem do universo é a teoria do Big Bang, que postula que o nascimento do universo foi repentino. Ao passar dos anos, muitos pensadores e cientistas fizeram descobertas que nos ajudaram a transformar a teoria do Big Bang em uma aceitável teoria. O Big Bang não foi uma explosão e sim todo o espaço se inflando, iniciando muito pequeno e rapidamente se expandindo para proporções astronômicas e seguindo numa constante expansão. O universo é tudo que existe, ele não inflou para o nada mas sim para si mesmo. Não há como o universo se expandir para nada, porque por definição não existe o fora do universo. Ele é tudo que existe. O universo observável é uma região em forma esférica que compõe toda a matéria observável para nós hoje. Isto é, toda a radiação eletromagnética proveniente desses objetos que podem teoricamente chegar até o planeta Terra para futuras observações. Veja a seguir uma representação gráfica do nosso universo observável. Arte do usuário. Um mesmo objetivo disponibilizada no Wikimedia Commons sobre a licença Creative Commons Attribution, Share Alike 3.0 Unported. A teoria do multiverso. Sabemos que vivemos em um planeta que orbita uma estrela dentro de um sistema solar. Que este sistema solar faz parte da Via Láctea e que nosso universo está cheio de outras galáxias. Mas e se estivéssemos cometendo os mesmos erros que levaram a nossos antepassados a ter uma visão errônea sobre nosso lugar no mundo? O conjunto de ideias que postula que existam múltiplos universos ou multiversos é sem sombra de dúvida uma das teorias mais interessantes dos últimos tempos.
A hipótese que sugere a existência do multiverso diz que, antes do Big Bang aconteceu uma expansão exponencial, resultante de um efeito gravitacional repulsivo chamado de falso vazio. Então a energia se transformou com semelhança. Há múltiplas bolhas e em cada uma delas aconteceu um Big Bang, originando a existência de muitos universos. Algumas abordagens à teoria do multiverso clamam um número exponencial de universos gerados e que estes universos poderiam ter leis físicas parecidas com as nossas ou muito diferentes e que pela alta variabilidade de possibilidades poderíamos ter vários cenários curiosos. Seguindo esta máxima, haveria universos em que os dinossauros ainda estariam vivos, em outros, que nós humanos tivéssemos uma avançada tecnologia para percorrer grandes distâncias ou mesmo um universo em que você tivesse uma vida completamente diferente. De acordo com essas teorias, seríamos apenas uma versão entre inúmeras versões de nós. Algumas versões seriam ligeiramente parecidas com nossa vida atual e outras com discrepâncias maiores. Segundo Lawrence Krauss em uma entrevista dada ao portal Terra em 2012, no caso da teoria das cordas, há a possibilidade da existência de outros universos literalmente a 1 milímetro do meu nariz, em outra dimensão. Nesse caso, é possível que algo que acontece em um universo pode impactar outro universo. Portanto, algumas coisas que vemos no nosso universo podem ser fatores aleatórios que estão acontecendo em outro universo. Apesar de todas essas hipóteses, é bem difícil que consigamos prová-las. O certo é que o universo está em constante expansão e que mesmo se provado a existência desses multiversos, estamos cada vez mais longe deles e certamente nunca iremos conseguir fazer contato com nenhum universo externo ao nosso. Medidas astronômicas. A unidade astronômica conhecida como UA é exatamente a distância média entre o planeta Terra e o Sol. Um UA igual 150 milhões quilômetros. A distância entre a Terra e alguns corpos celestes em UA, Marte, 0,52 UA. A distância de 78.340.000 quilômetros. Saturno, 8,52 UA. A distância de 628.730.000 quilômetros. Netuno, 29,09 UA. A distância de 4.351.400.000 km. Lembre-se que dependendo da posição orbital do planeta, os valores referentes a distâncias mudam. O ano-luz é a unidade que relaciona a distância em que a luz percorre em um ano juliano, 365,25 dias. A luz neste espaço de tempo percorre 9.460.730.472.580,8 km. O ano-luz é usado para distâncias muito grandes. Alguns objetos e sua distância em ano-luz, galáxia de Andrômeda, 2,5 anos-luz. Próxima Centauri, 4,2 anos-luz. A velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300.000 km/s e a velocidade do Sol ao nível do mar é de 340,29 metros por segundo. O centro da Via Láctea fica a 29.000 anos-luz da Terra. Se pudéssemos viajar na velocidade da luz, gastaríamos 29.000 anos para chegar até lá.
Levando em conta os valores atuais que conseguimos atingir com nossos foguetes, levaríamos uma eternidade para alcançar distâncias como essa. Se considerarmos que Marte esteja a uma distância de 55 milhões de quilômetros e nossa espaçonave esteja viajando a 20.000 quilômetros por hora, conseguiríamos concluir nossa viagem em 115 dias, porém as coisas não são tão fáceis. A órbita terrestre e a marciana seguem caminhos diferentes, ou seja, se apontássemos nossa nave para Marte, chegaríamos lá e o planeta não estaria no mesmo lugar. Por isso precisamos prever aonde Marte estará para que possamos pousar seguramente no local preciso. Marcos históricos 1543, Nicolas Copérnicas publicou De Revolutionibus Orbium Coelestium, apresentando sua teoria de que a Terra orbitava o Sol. 1572, a supernova SN 1572 é observada por vários astrônomos ao redor do planeta. 1668, Isaac Newton construiu o primeiro telescópio refletor. 1705, Edmund Halley concluiu que os cometas vistos em 1456 e 1682 eram o mesmo corpo celeste e previu que o cometa iria retornar em 1758. Devido à sua contribuição, o cometa recebeu seu nome. 1801, Giuseppe Piaggi descobriu séries entre as órbitas de Marte e Júpiter e William Herschel categorizou O como o primeiro asteroide registrado. 1916, o físico alemão Karl Schwarzschild utilizou-se da teoria geral da relatividade de Albert Einstein para discorrer sobre a teoria do buraco negro. 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro humano a alcançar a orbitar terrestre. 1969, Neil Armstrong a bordo do Magellan lunar da Apollo 8 foi o primeiro homem a pisar na Lua. 1977, Voyager 1 e Voyager 2 são lançadas pela Agência Espacial Norte-Americana, NASA. Ambas comportando discos de ouro com sons e imagens mostrando a diversidade biológica e cultural do planeta Terra. 1998, a construção da Estação Espacial Internacional, ISS, começa e conta com a parceria de vários países. 2016, é descoberto o exoplaneta mais próximo da Terra, Próxima Centauri b, orbitando a estrela Próxima Centauri. Uma reflexão: neste guia introdutório você aprendeu que nossa casa, o planeta Terra, é a primeira linha de nosso endereço neste emaranhado cósmico. Aprendeu também que a Lua é um satélite natural e que o nosso Sol exerce influência sobre todos os nossos 8 planetas irmãos e que compomos um entre milhares de possíveis sistemas solares que formam nossa galáxia-mãe, a Via Láctea. O Sol, junto a outros 10 sextilhões de estrelas, compõem nosso universo visível e a Via Láctea é apenas uma dentre as mais de 100 bilhões de galáxias existentes no universo observável. Apesar dos avanços científicos, ainda sabemos muito pouco sobre nossa própria existência. Espero que este breve guia desperte em você o interesse para com a ciência astronômica e as espetaculares descobertas que nos fazem querer desvendar mais e mais os mistérios do universo. Me despeço de você, leitor, deixando uma mensagem reflexiva que Carl Sagan proferiu na Universidade de Cornell em 1994 sobre a foto tirada pela Voyager 1 a 6 bilhões de quilômetros de nossa casa. Olhem de novo esse ponto. É aqui
é a nossa casa, somos nós. Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveram as suas vidas. O conjunto da nossa alegria e nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês. Cada jovem casal de namorados, cada mãe e pai, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó suspenso num raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores. Imperadores, para que, na sua glória e triunfo, pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto. Pense nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores de um canto deste pixel aos praticamente indistinguíveis moradores de algum outro canto, quão frequentes seus desentendimentos, quão ávidos de matar uns aos outros, quão veementes os seus ódios. As nossas posturas, a nossa suposta importância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiadas por este pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda esta vastidão, não há indícios de que vá chegar ajuda de outro lugar para nos salvar de nós próprios. A Terra é o único mundo conhecido, até hoje, que abriga a vida. Não há outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar, sim. Assentar, se ainda não. Gostemos ou não, a Terra é onde temos de ficar por enquanto. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração da tola presunção humana do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros, e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje.